Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou tentando gravar como fazer o cadastro no Google Earth Engine, mas tá difícil. Eu moro numa região que não pega celular e aí o Google tá mandando mensagem SMS para confirmar a conta desse e-mail que eu cadastrei e eu não tenho acesso, não tenho a sinal de celular aqui em casa, só tem Wi-Fi. Aí tá difícil entrar uma conta nova. Então vou entrar numa conta velha mesmo. Mas é difícil também explicar para vocês o cadastro do Google Engine porque toda vez muda. Então se eu explicar para vocês agora e vocês visualizarem, consultar esse vídeo daqui, sei lá, 2, 3 meses, a forma de entrar vai ser outra. Então todo novo cadastro Google Engine altera alguma coisa. Então vamos a entrar aqui, né? Johnny Rossi 7, que é o cadastro que eu já tenho mais antigo. E vou entrar nessa conta aqui que eu já tenho o Google Earth Engine dentro dela. Então essa aqui é a página inicial do Google Earth Engine. Vou desativar minha câmera aqui, vai ficar mais fácil vocês. O importante é a tela, não sou eu, né? Então aqui, a primeira etapa aqui do Google Earth Engine, aqui vocês têm todos os scripts que vocês podem trabalhar. Então toda vez que vocês salvar um script novo, ele vai ficar nessa aba aqui. Há condições que equipes ou alguns programadores compartilham o seu projeto e você pode também incluir o projeto no seu Google Earth Engine também, que fica nessa parte reads aqui, ó. Então aqui eu tenho alguns projetos de terceiros que toda vez que eles atualizam o seu projeto, ele vem para mim também poder acompanhar, né, e ver o que está acontecendo. Eu não consigo alterar, mas eu consigo acompanhar, a exemplo do Bioma. Então, o Bioma, toda vez que eles fazem a atualização deles, quando eles querem atualizar esse banco de dados específico, vem para mim o acesso também de forma automática. Exemplos são alguns exemplos do Google Earth Engine, que tem algumas formas de processar dados, como você faz para enxergar. Então aqui eu tenho muitos exemplos que você podem entender como funciona o processo, né? O mais importante é vocês saberem ler programação. Então entender o que quer dizer cada linha, o que quer dizer cada comando e o que ele entrega aquele passo a passo. Isso é mais importante do que saber programar em si. Então hoje cada vez mais nós temos que ter essa capacidade de fazer leitura de programação. É quase que, olha, você sabe falar, sei lá, outra língua, tem que saber falar a linguagem de programação. É muito comum hoje o uso de inteligência artificial para fazer programas em geral, scripts, mas traduzir o que você pensou para a máquina interpretar é uma tarefa um tanto quanto complicada. E assim você pede uma coisa, a máquina entrega uma coisa, essa coisa roda, né, executa, mas não é efetivamente aquilo que você pediu. Então, se você não conseguir ler os scripts, o que realmente está acontecendo ali dentro, você não consegue entender também o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho muitos exemplos de script aqui para poder utilizar. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, quer ver? Visualização de imagem Sentinel-1. Vou executar o código. E aqui tem uma imagem do Sentinel sendo apresentado. O Sentinel-1 é um satélite de radar, então independente da você tem condições de nuvem ou não,
essa imagem ela é disponibilizada. O problema do Sentinel-1, aqui vocês veem aqui que eu tenho uma VW, VV, né? Aqui eu tenho mais VW, VV. No Brasil eu não tenho todas essas bandas, eu tenho só duas bandas do Copérnicos. Vou até conferir aqui pra gente ver. S1, Sentinel 1. Então aqui eu tenho quatro bandas, né? Do Sentinel, que é a polarização, a onda é emitida no sentido horizontal, volta no sentido horizontal. A onda é emitida no sentido vertical, horizontal, volta na vertical, resolução de 10 metros. Mas no Brasil, isso aqui não tem todas essas polarização não. Vou ativar aqui. Então, essa etapa aqui do meio, essa etapa aqui central, é o local do Google Earth Engine no qual a gente insere nossos scripts. Aqui em Docs são todos os comandos que você vai trabalhar no Google Earth Engine. Então a programação pode ser feita em Java, pode ser feita em R, pode ser feita em Python, tem diversas formas de fazer essa programação no Google Earth Engine. No entanto, comando que começa com EE, ele é exclusivo do Google Earth Engine. Então, independente da forma que você vai, qual a linguagem de programação que você vai executar, essa forma EE, ponto alguma coisa, deve ser mantida. E aqui na aba Asset, são todos os softwares, são todos os, no caso, banco de dados que você quer armazenar no Google Earth Engine. Ele tinha uma potencialidade de armazenamento de 250 GB. Essa informação foi quando eu estava pesquisando ela há alguns anos, não sei se mantém ainda, mas dá para salvar um banco de dados bem significativo aqui dentro, mais ou menos essa força aí, 200 GB para cima. E aqui você pode trazer imagens, trazer dados externos. Então, por exemplo, aqui eu tenho unidades de conservação que muitas vezes não é fácil acessar, dados de café, imagens, né? Então aqui eu tenho outros dados que eu posso trazer também para o Google Earth Engine. Então, por exemplo, ele não tem imagens de cenários de mudança climática. Então, eu importei para o Google Earth Engine que qualquer estudo que eu quero fazer com mudança climática, eu já tenho as imagens aqui dentro. Se eu quiser fazer um estudo, por exemplo, com, acho que eu tenho XGEF aqui, ó. Todos os XGEF estão aqui dentro. Se eu quiser fazer um estudo a nível de propriedade rural, eu puxo alguma propriedade do XGEF. Se eu quiser fazer um dado com CAR, acho que eu tinha um CAR aqui. E assim vai. Carmo, acho que eu cheguei a importar o CAR um dia desse. Então, não sei se tem outra conta, né? Então, tudo que você puder trazer externo, ele vem aqui para nessa aba Asset. E aqui você pode importar arquivo do tipo GeoTIFF, do tipo Shapefile, né? Só esses dois modelos que você entra. Aqui eu tenho GetLink, quando algum público disponibiliza, você quer disponibilizar esse código para alguém, né? Se esse código é aberto para o público. Esse botão Run é para você executar o código. Reset, você consegue interromper que o código seja executado, às vezes está um processamento você quer pausar, ou você quer simplesmente limpar o código. Ó. Limpei, toca a tela em branco. Opção Apps, eu posso disponibilizar o meu projeto para o público em geral poder trabalhá-lo com ele, alguma informação específica.
Ah, aqui, né, também algumas configurações. Na aba Inspector, quando eu clico na aba Inspector, o meu alvo aqui embaixo aqui tem um mapa, né? Eu posso até subir esse meu, posso subir ou descer para poder visualizar o mapa aqui embaixo, onde que eu posso exibir meus resultados. E aí quando eu clico no Inspector aqui, ó, põe em console, ó, meu mapa está uma mãozinha. Se eu clicar no Inspector, meu mouse vira uma cruzinha. E aonde eu clicar, eu tenho informação de tudo que está exibido na imagem aqui de baixo, que atualmente é só, né, somente a coordenada geográfica. Aqui console, tudo que eu exibi aqui no Google Earth Engine para comando printar na tela, aparece aqui, ó, na aba console. Então print o resultado, print as imagens, print o gráfico, vai aparecer desse lado aqui. Task, tudo que eu for exportar ou importar de dados, eu consigo acompanhar nessa aba Task o que está acontecendo. E aqui nessa aba aqui de pesquisa, eu posso pesquisar tanto os dados quanto a localização. Quer ver? Ó? Vou pesquisar aqui cidade de Patrocínio. E aqui eu tenho, né? Aqui eu me localizei na cidade de Patrocínio, digitando aqui em cima seu endereço. Mas aqui também você pode pesquisar por imagem, né? Então vou pesquisar, vamos voltar nas imagens Sentinel-1, por exemplo. Sentinel-1. E aqui eu tenho Sentinel-2, Sentinel-1 aqui em cima. Achei que tinha um harmonizado, não tem não. Então aqui eu tenho as imagens do Sentinel-1. No Brasil, essa imagem não vinha com as 4 bandas. Posso testar aqui para ver se esse aqui vai vir com as 4 bandas agora. O problema das imagens termal do radar é que tem muito ruído. Para extrair essa informação é um pouco tanto quanto complicado. Então aqui eu tenho qualquer imagem que você quiser chamar, né? Então, por exemplo, lá eu quero as imagens do Moldes. Aqui tem os produtos Moldes. Eu quero Terra Climate, está aqui embaixo. Eu quero. Ou você pode. Eu estou indo pelo nome do satélite, mas você pode ir pelo produto, né? Por exemplo, eu quero dado de temperatura. E aqui aparece, né? Opção raster das imagens disponíveis para que me entregam dados de temperatura. Então você pode digitar o produto que você quer, né? Speed, que vai me dar a velocidade do vento, né? Então, sei lá, eu queria que o Cibers tivesse aqui, mas não tá lá. Meu sonho é que tivesse o Cibers aqui dentro, que é um satélite muito bom de trabalhar, mas não está disponível aqui no Google Earth Engine. Bom, então como funciona a programação, né? A programação é uma programação de Java. Então, como toda programação de Java, você tem que declarar sua variável, chama ela de var, e a sua variável é um recipiente. Então, vou imaginar que eu vou fazer um bolo, né? Vou fazer um café. Para fazer o café, eu preciso da açúcar, eu preciso do pote, né? Pote 1. E esse pote 1 vai receber açúcar. Aí eu preciso do var pote 2, que é a minha água. E o pote 3 café, né? Então, aí eu vou juntar água com açúcar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, var pote 3 vai receber pote 1 mais pote
2. Então meu pote 3 vai receber água com açúcar. Se eu quiser printar esse resultado, ver que vai dar. Certamente vai dar água e açúcar tudo junto. Olha lá. Açúcar, água. Então toda vez que eu... É uma linguagem de programação, como o R, como Python, assim, aqui é em Java. Então é assim que funciona uma linguagem de programação. Como isso aqui são... Percebe que eu declarei aqui, ó, var pareceu que mais preto, o print pareceu que roxo, açúcar que eu coloquei entre aspas apareceu como vermelho, e se eu colocar um número vai colocar em azul, tá vendo? Var 10. Então quantos que é 10? Vou colocar aqui 10 mais 5, né? Então vou chamar pote 1 a pote 2, que é 1 e 5 e 10. 10 mais 5, se eu executar, vai dar 15. Então, toda vez que eu estou somando duas variáveis e é numérica, eles se somam. Então, 10 mais 15, 15. Agora, se isso aqui tiver em aspa, 10, 5 mais 10 é 105, olha lá. 510, né, que é o 5 na frente. Mas isso aqui não é número, é uma letra. Ok? Então tem essa diferença aí. Quando eu quero que meu número seja reconhecido como número ou quero que meu número seja reconhecido como letra. Tem essas condições aí que nós temos que levar em consideração. Da antemão falo que a maioria das vezes colocamos números como letras do que como número mesmo. Então é assim que funciona o universo dentro do Google Earth Engine. Vamos importar um dado aqui, por exemplo, para vocês verem como funciona. Então aqui em New, aqui na minha aba aqui, né, Script, Docs, Asset, vou em opção aqui de New e vou importar um arquivo Shapefile. Então percebe que para me importar um arquivo Shapefile, eu tenho que informar para ele o arquivo SHP, SHX, DBR e PRJ, ou todo mundo junto no arquivo zipado. Então você pode escolher, né, como que está o seu arquivo. Então vou fazer aqui, vou pedir um arquivo novo. Vou importar esse pivô aqui, ó. Apesar que eu já tenho importado já que como já tem esse nome, vou dar um nome 12 aqui para ser diferente. Aqui dou o upload e aqui em teste começa o processo de fazer o upload. Quando isso aqui ficar em azul, é porque está pronto. E aqui é o tempo que demorou, né? Demorou menos de 1 minuto para importar esse arquivo. Então vamos começar a elaborar meu script, né? Enquanto esse arquivo aqui carrega. Então vamos, por exemplo, aqui, vamos buscar a imagem aqui do Sentinel-1 para me ver se tem no Brasil aqui. Vou testar aqui. Que até onde eu sei não tinha todas as bandas no Brasil, mas esse que não queria liberar. Então Sentinel-1. Aqui eu tenho a especificação do meu produto. Então aqui eu tenho data da avaliação. Então tem imagem do Sentinel-1 desde 2014. Qual é a agência que trabalha com ele, né? No caso ele é um satélite francês. Como que eu faço para chamar esse arquivo? Um exemplo de como importar ele. Aqui eu tenho a informação sobre essa banda. Aqui eu tenho quais são as bandas que estão dentro desse produto que eu posso chamar ele. Aqui eu tenho as propriedades da minha imagem, porque eu posso fazer uma espécie de filtragem ou processamento dos dados, observando justamente esses valores que nós chamamos de metadado da imagem. Aqui
aqui os termos de uso, tem alguns casos que tem até como citar o artigo que se refere a essas imagens. Aqui não foi o caso não. É sempre bom também vocês, vou clicar aqui em See o exemplo, para vocês observar que é sempre bom também trabalhar com o Google Earth Engine com duas camadas. Como eu já havia mencionado, vocês têm que saber mais hoje em dia ler uma programação do que saber de fato programar. Então aqui é um exemplo de como trabalhar com as imagens do Sentinel-1. E aqui vocês veem, ó lá, chamou a variável, que vai ser a banda VV, EE Imagem Collection. Percebe que isso aqui está em roxo. Percebe que isso aqui tem uma inicial EE. Todo arquivo que tem inicial EE são arquivos de uso exclusivo do Google Earth Engine. Independente se você programar em Java, em Python e R, essa forma de chamar a imagem ela é padrão. Então, tá vendo aqui, ó, filter e filter list contém transmitência polarization VV, filtrar algo igual ao instrumento móvel IW. Essas informações aqui, ó, ele está buscando lá no metadado da imagem, aquela informação a mais da imagem, ele está filtrando as imagens em função desses dados. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Sentinel-1. Então, o metadado da imagem é como que ele faz para filtrar as informações e buscar esses dados. Ele falou que foi transmitância. Então, ele buscou aquela variável mais ou menos aqui, ó. Deve estar aqui o termo que ela puxou lá. Ok, né? Então vou voltar aqui na minha imagem Sentinel-1. E se eu quiser declarar ela aqui, ó, posso copiar o termo. Copiei. E aqui eu vou fechar. E aqui eu vou chamar aqui, ó, var Sentinel-1 vai receber informação do que eu copiei anteriormente. Eu posso colocar ponto e vírgula no final da minha linha? Sim ou não? Se eu deixar ponto e vírgula, eu estou decretando que eu finalizei minha linha. Mas se eu não deixar, significa que essa minha linha ainda pode ter mais comandos nessa minha variável Sentinel-1, uma vez que eu não finalizei essa minha sentença, porque não tem ponto e vírgula. Java precisa de ponto e vírgula para finalizar a sentença. Python não precisa. Essa linguagem aqui dentro da plataforma é um semi-Python e semi-Java. Então algumas coisas aceitam dos dois. É quase uma linguagem particular, para falar a verdade. Então vou dar um enter partindo da linha de baixo aqui, só para fim de estética, tá, gente? Tanto faz se estou redando aqui, se eu continuo ali de cima, se eu continuo nessa primeira etapa. Para fim de estética, vou colocar aqui, ó, que o padrão do Python está mais adiantadinho, mas isso não quer dizer que aqui também seja. Eu vou dar um ponto, filter, percebe que a letra ficou roxo. Tudo que está roxo no Google Earth Engine é porque você digitou de forma correta o comando. Date, percebe que é D maiúsculo. E aqui você vai digitar o ano, colocar 2025, o mês e o dia inicial da sua imagem. O dia final da sua imagem, da mesma forma, você coloca o ano, o mês, vou colocar o mês
11 e o dia. Percebe que a data final ela pode ser maior do que existe, tá? A inicial que não vai ter imagem. Aí, se eu fizer isso, eu estou buscando todas as imagens do Sentinel-1 do mundo inteiro desse período. Então, é muita coisa para ele carregar. Então, o Google Earth Engine ele não consegue carregar muitos dados de forma simultânea. Ele consegue carregar poucas imagens ao mesmo tempo. Se você quiser exportar algo muito grande, um arquivo muito pesado, processamento muito robusto, você tem que exportar esse dado. Na forma de exportação, ele consegue exportar uma imagem ou um processo muito complexo. Para ele exibir aqui na hora para você enxergar o resultado disso, ele não vai fazer dessa forma. Você vai ter que fazer de pedir para ele fazer atividade simples. Então aqui se eu pedir para plotar as imagens do mundo inteiro, ele não vai fazer isso não. Então por isso que eu tenho que definir uma região, né? Então vou colocar filter, bom, definir uma região. Essa região que ele vai trabalhar pode ser uma região que eu defini desenhando aqui no Google Earth Engine. Então eu posso vir aqui e desenhar aonde que eu quero que gere essa imagem, ou eu posso puxar entre os arquivos que eu tenho aqui, que eu importei para ele. Então vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou desenhar um quadrado, por exemplo. Como eu vou desenhar a figura aqui embaixo, que eu quero que extraia informação, aqui eu vou digitar o comando geométrica em função de uma geometria. Percebe que minha palavra geometria não está roxo, ela vai ficar roxa ainda. E aqui vou dar a função print sentinel1, só para ver que imagem que tem aqui. Percebe que eu não tenho a região de atuação, né? Então eu vou definir aqui agora. Então eu posso vir aqui desenhar um quadrado e fazer um quadrado aleatório onde que eu quero buscar a informação. E aí, a partir desse momento a palavra geometria ficou roxo, que não era anteriormente. Vou executar aqui, né? Tá. Eu pedi para a minha variável era sentinel1 e eu pedi para printar sentinel. Como não existe, ele achou ruim. Vou colocar aqui uma data um pouco mais próxima. Vou colocar aqui 09 para não ser muita imagem para ele me entregar de resposta. E aqui ele me entregou de resposta que nesse período do mês 9 ao mês 11 eu tenho 3 imagens que entram nesse local e nenhuma banda, na verdade. Não, tem três imagens aqui, né? Então aqui você vai ler as imagens da seguinte forma: é a imagem que eu pego, nanã, aqui eu tenho o ano 2025, o mês que é 09, dia 16, aqui o órbita e ponto que ele estava trabalhando. Aqui uma repetição disso. Banda disponível lá, PV e VW. Só tem 2 bandas no Brasil. Agora, se eu fizer a mesmo comando aqui, ó, para os Estados Unidos, pode ser no código aqui mesmo. Vamos tentar aqui Flórida, Estados Unidos. Nem foi para Flórida, né? Mas enfim. Vamos pegar uma região aqui. Vou apagar meu polígono que eu tinha anteriormente e vou desenhar um novo aqui agora que eu quero trabalhar aqui na Flórida. E vou pedir para dar um print da minha imagem agora novamente.
Tenho 8 imagens para o mesmo período e essa imagem também já tem 2 bandas. Ah, então tá bom. Achei que nós estávamos não tinha tanto privilégio igual eles, né? Então, também tá só com 2 bandas também, pelo visto. Vamos trabalhar com a imagem do... Vou apagar aqui. Vamos trabalhar com a imagem do Sentinel-2. Então aqui vou trabalhar com Sentinel-2. Quais imagens do Sentinel-2 tem disponível? Eu tenho imagem do Sentinel-2 TOA, tenho imagem do Sentinel-2 SR. Então, quando a imagem passou por processo de correção atmosférica, ela sofreu, né, um upgrade. Então, ela teve uma complexidade a mais. Então, nesse caso, eu tenho imagem que é chamada Level 2. Então, tem imagem aqui harmonizada, Level 2. Quando a imagem ela é pouco processada, ela é mais bruta, ela passou apenas com Level 1 de processamento. É a imagem TOA, que é a reflectância do topo da atmosfera. Então, TOA é topo da atmosfera e SR é superfície reflectância. Então, essa imagem aqui, harmonizada aqui do Sentinel-2, é as imagens SR, imagem com correção atmosférica. Aqui, novamente, nós temos a partir de que ano tem essa imagem, então a partir de 2017. Como que eu devo chamar essa imagem? Vou até copiar esse termo aqui. Quais são as bandas que eu tenho disponível, né? Banda do azul, verde, vermelho, infravermelho, red edge, 4 bandas red edge na verdade, NIR, 2 bandas do SWIR. Então, vocês viram na parte teórica, né? Quanto mais específico for sua banda, sua faixa espectral, essa faixa espectral específica possui menos energia e para compensar essa falta de energia, a gente aumenta o tamanho da área do pixel. Portanto, a imagem muito específica como Red Edge tem 20 metros, a imagem, uma banda muito mais específica vapor d'água tem 60 metros. Se a banda não for tão específica assim e esse comprimento de onda tem bastante energia, eu consigo reduzir, né, a resolução para 10 metros. E aqui eu tenho, né, imagem de propriedade, que é todas as propriedades que eu posso trabalhar, né, para escolher uma imagem adequada. Então, aqui Imagem Collection, uma coleção de imagens. Só agora eu vou trabalhar com Sentinel-2, então eu vou colar o que eu peguei anteriormente. O período pode ser o mesmo e vão pedir para executar esse código. Só que em vez de trabalhar com geometria, eu vou importar uma variável aqui, ó, var região. Aí vai ser ee.feature, que é uma feição, collection, porque tem uma série de feições no meu arquivo, e vou chamar um arquivo que eu vou trabalhar aqui no Google Earth Engine. Então aqui na parte est, aquele pivô que eu acabei de importar, vou atualizar aqui para ver ele aqui. Tá aqui, ó, pivô 2, ó. Se eu quiser trabalhar com ele especificamente, eu clico nele. Aqui tem o endereço lá, project, meu endereço, não sei o que, vou copiar esse D, vou fechar e vou colar aqui em cima aqui, né, entre aspas, que eu mencionei. Filtro por região, não vai ser mais geometria, que nem existe mais, agora vai ser minha região. E aqui vou executar o código. E aqui vocês vão ver o tanto de imagem que eu tenho do Sentinel para poder trabalhar. Tem 27 datas nesse intervalo aí, desse local aí também. Então aqui a imagem do Sentinel, a data, né?
E se eu vier aqui na primeira imagem e nas minhas bandas, eu tenho as bandas espectrais, como que eu tenho que chamar elas. E aqui eu tenho as minhas propriedades da minha imagem. Ó. Então essa imagem, por exemplo, tem 21% de nuvem, 3% de sombra que a nuvem causa na imagem. Então ângulo de azimuth, ângulo zenital, né? Taxa de insolação, radiância, né? Radiância solar para cada uma das bandas. Então algumas metodologias, por exemplo, para evapotranspiração, lá, vapor de água, né? Isso é importante ter essas informações, por isso que ele puxa. Aqui, por exemplo, o tempo dele lá, ele pega o tempo em milissegundos. Então, esse aqui, ó, tempo inicial de aquisição da imagem. Esse aqui é o tempo em milissegundos. Vou caçar aqui, ó, tempo milissegundos. Certeza que escrevendo errado. Ah, meu Deus, estou escrevendo trem errado aqui. Ah, não chama milissegundo, não. Não, o nome é outro. Tempo em. Ah, me fugiu o nome. Esse tempo, como é que chama? Mas são os tempos contados em milissegundos. Então aqui é a forma que ele declara os dados. Bom, então percebe que eu peguei uma imagem, eu filtrei pelo um tempo e filtrei por uma região. Vamos supor que essa imagem eu tenha ainda eu não quero imagem que tem nuvens. Como é que eu faço para eliminar as imagens que tem nuvem? Então percebe aqui que na minha imagem, dentro das suas propriedades aqui, ó, eu tenho informação de nuvens, que é essa aqui, ó, quer ver? Ó, porcentagem de nuvens. Eu vi isso aqui agora aqui. Olha lá, Cloud Pix porcentagem. Para cada satélite isso chama diferente, tá? Então aqui tem que prestar atenção como você faz o filtro em função do satélite. Então nós podemos dar, por exemplo, um filter Working Docs aqui, ó, para me lembrar como é que chama. Metadata, lá, filtro e filtro metadata, tá vendo? The Image Collect, ó. Não vou chamar esse aqui, ó. Eu não sei se funciona não, tá? Porque esse aqui tá vermelhozinho assim porque não funciona mais. Então tem o filtro metadatas, né? Eu posso chamar aqui dessa forma. Eu vou copiar ele. Filtro metadata, eu tenho que dar um nome, o operador e o valor. Então o nome é o nome que eu estou procurando no metadata. Esses arquivos de propriedade aqui são chamados de metadatas. Então qual arquivo que eu estou procurando? Estou procurando pixel porcentagem, que é esse nomezinho aqui, ó, do jeito que está aqui, ó. Copio, vou colar aqui entre aspas ele aqui. Operador, né? Menor que. Aqui, ó, less than, tá vendo? Menor que. Entre aspas também, ó. Então eu quero
que é uma porcentagem de nuvem, seja menor que, e aqui eu digito o valor, menor que 10%. E aí eu vou executar. Então, de 27 imagens eu caí para 17. E se eu for consultar essa imagem aqui e olhar a sua propriedade, você percebe que o lado de porcentagem aqui está 1,27. Se eu quiser ser mais rigoroso, eu posso deixar, sei lá, menor que 5%. Aí, claro, eu vou diminuir o número de imagens, né? Agora eu estava de 17 imagens, caí para 14. E assim vai sucessivamente. Vou mostrar aqui a minha imagem, né? Toda vez que eu quero que essa imagem apareça aqui no meu Google Engine, eu tenho que dar o comando map.addLayer. Por mais que vocês podem fazer a programação via ChatGPT, via essas linguagens de programação, é importante reforçando, é importante vocês saberem ler programação, entender o que está acontecendo no processo. Aqui estou explicando como que ocorre o processo, para depois vocês, quando pegar o código lá e vocês saberem ler o que ele está entregando. Aqui eu vou pedir para aparecer a minha região. E vou pedir para executar o código. Então ele filtrou as imagens, claro que isso aqui é no Brasil, né? Isso aqui é lá em Unai. Esse pivô aqui. Então deve uma imagem aqui, pede Unai aqui aparecer. Eu tô ruim de local, né? Vou digitar o Unai aqui. Unai, Minas Gerais. Cadê a minha imagem? Aqui tá meu pivô. Ah, tá certo, gente. Eu pedi para o meu pivô aparecer no meu mapa, ele apareceu lá. O que é minha região? Região é meu pivô. E quem apareceu aqui foi o meu pivô, né? Mas eu quero que apareça para mim aqui, são minhas imagens. É meu sentinel. É o sentinel 2. E aí apareceu uma imagem aqui embaixo. O que acontece? Aqui, gente, eu tenho na verdade uma série de imagens, né? Vocês perceberem aqui, eu tenho 14 imagens. Então está sendo exibido aqui 14 imagens. Então, tanto quanto difícil ser exibido. Então eu tenho que reduzir essas imagens para uma coisa só. Então aqui eu posso dar o comando, por exemplo, ponto média, para me dar a mediana dessas imagens. Ah, eu não quero ver a imagem inteira, vou deixar assim por enquanto. Aí vai aparecer só uma imagem agora. E nessa única imagem, ela aparece na opção Layer. E nessa opção Layer aqui, você pode vir aqui nessa engrenagem aqui. E você pode colocar, né, as cores que vocês desejam trabalhar. Então, é comum destacar a vegetação em vermelho. Quem é minha banda do vermelho? A banda B8. Vou colocar o vermelho de verde. O vermelho seria a banda azul, verde, vermelho, 4. E vou colocar a banda 3 de verde. Como que eu vou colorir a minha imagem, né? O valor mais preto da minha imagem será quanto e o valor mais branco da minha imagem será quanto. Eu não sei esse valor. Vou opção constant aqui, e vou pedir para calcular 3 vezes o desvio da tela que está observando. Então, dentro desse quadrado aqui que está observando quais esses valores. Peço para aplicar. E aí você está vendo uma imagem daquela região
a média daquela região. Ah, essa cor aqui não é a cor que eu gosto de enxergar, vou enxergar como a natureza me entrega. Então vou colocar aqui a banda vermelha, que aqui é essa ordem aqui, é RGB. Então a banda 8 vou colocar de 4, que é vermelho, banda 3 de verde, banda verde do verde, banda 2, banda do azul na banda 2. Vou tentar aplicar novamente aqui, ver se ele recalcula isso. Aplico. E aqui eu tenho minha banda que nós chamamos de verdadeira cor. E esse aqui é uma imagem sentinel da mediana desse período aqui que eu estou considerando. Inclusive aqui, ó, peguei uma data bem à frente, né? Peguei uma data aqui de novembro desse ano. Vamos ver aqui qual é a última imagem aqui para vocês entenderem uma coisa aqui, ó. Aqui nas imagens aqui. Ah, tá, eu dei um média aqui, ó, por isso que não apareceu. Vou tirar um média aqui e vou executar novamente. Não esquenta a cabeça aqui embaixo não. Vou até desativar. Eu tenho 14 imagens. Minha última imagem está no dia 15 do 10, que é hoje. Então tem imagem de hoje disponível. Vamos pegar essa imagem do dia 10 do 15. Então vou pegar aqui uma data aqui, mês 10, imagem do dia 14, mês 10, imagem do dia 16. Entre o dia 14 e 16 eu posso estar o dia 15, né? Vou executar. Só aparecer essa minha imagem. Nem precisa dar o comando min média, porque só tem uma imagem mesmo. Vou modificar a cor da imagem. 4, 3, 2. Vou aplicar o meu filtro. Vou aplicar. E aqui eu tenho uma imagem, né, atual de hoje da área lá de Unai. Então, dessa eu nem sabia, que a imagem de hoje já está aqui disponível. Não é milissegundo o tempo não, gente. Eu tô com esse negócio na cabeça aqui. É tempo. Acho que é data, é milissegundo mesmo, só que é data. É converter milissegundos em uma data completa. Tô querendo ver que hora que aquela imagem é. Ah lá, milissegundos, tá vendo? Então, é milissegundo mesmo, tava doido não. Cadê aqui? Essa minha imagem aqui, ó, vamos ver que data que ela é. Na sua propriedade. Ela está no milissegundo, time ali embaixo. Propriedades, ângulo genital, não sei o que.
Olha lá, ó, data de início e data fim, ó. É o mesmo número, 16, 53, 3, mesmo número, 15, 20. É o mesmo tom. A hora que vem essa imagem, vamos ver aqui. É esse aqui, ó. É data em milissegundo. Converter. Ah lá, ó. Foi hoje às 10h26 e 55 segundos, quarta-feira. Essa é a hora da imagem que vocês estão observando aqui. Então essa imagem é de hoje. Aí vocês podem falar assim, não tem, se eu der vou começar, melhorar aqui o contraste aqui. Mas se eu der um zoom aqui na minha imagem, eu vou ver minha estrutura a nível de pixel, né? Quadriculada, né? Não tem tanto detalhe assim na minha terra. Gente, essa área aqui é de hoje. Me fala qual imagem de satélite vocês vão ter essa qualidade é de hoje. Essa não tem 24, não tem 12 horas, tem 12 horas na verdade, agora são 10 horas que essa imagem foi adquirida. Então, a imagem extremamente recente. Nem sabia que subiria dessa velocidade não. E com correção atmosférica, diga de passagem, né? É porque vai mudando, gente. Antigamente, isso aqui no Google Earth Engine demorava uma semana para a imagem subir. Agora estão subindo instantaneamente. É claro que se tiver nuvem em sua região, espera 5 dias para ver se vai estar disponível. Aqui nós tivemos a sorte de mostrar essa imagem. Então vamos supor que aqui, né? Eu vou trabalhar com a imagem e eu quero salvar essa imagem, né? Tem como salvar essa imagem? É porque voltando a reforçar com vocês, é mais nós temos que saber ler o código do que saber interpretá-lo, né? Então, por exemplo, tem um código aqui específico. Eu tenho que caçar ele aqui. Deixa eu achar esse código aqui, que é Sentinel direto. Eu vou mandar para vocês esses códigos para vocês, mas agora vamos atentar só um pedacinho dele aqui. Depois eu vou mandar esse código para vocês também terem acesso a ele completo, mas aqui eu só quero um pedacinho bem específico dele lá no início. Quero esse pedacinho aqui, ó. E vou colar lá no Google Earth Engine para vocês verem o negócio. Então aqui é uma cidade que eu vou digitar o nome. Percebe que eu tenho que digitar dessa forma. Essa variável map bioma, essa aqui que eu copiei e colei do outro código, não vou usar. Aqui é a data da imagem, eu posso deixar em data assim, mas eu posso também digitar aqui embaixo. Vou apagar também, porque não interessa agora. Essa é a minha região também que não interessa. E o que eu vou fazer, né? O nome dessa, eu só quero esse código aqui, ó, só esse pedacinho aqui. Então tem um cara chamado Falgal aqui, ó, que ele disponibilizou os seus dados. Então aqui eu tenho o nome da cidade que eu quero trabalhar, ó. Então vamos supor que eu quero trabalhar na cidade de map.addlayer. Vou trabalhar Unai, né? Porque a cidade aqui é Unai.
admin. E aqui eu vou trabalhar com essa afortunado é o NAI. E vou executar o código. Região não está definida, né? Que a minha região na verdade é o arquivo admin, não é região. Admin. Executou o código. Aqui exibiu a cidade Unai. Cidade grandinha, hein? Aqui apareceu as imagens disponível. E aqui está carregando a imagem. Como eu coloquei o critério de 10% de nuvem, pode ser que vou colocar aqui 20%, pedir que me dá a média da imagem. Para ver se o acervo de imagem é maior e cobre a área inteira da cidade. Tá vendo? Aquele critério que eu coloquei não tinha imagem suficiente para formar a minha imagem dentro desse intervalo aqui, ó. Só tinha uma imagem na verdade, né? Tá. Então vamos supor que eu tenho essa imagem aqui, né, de hoje de Unai, né? É claro que ela não passou pelo critério de nuvens. Tem mais de 5% de nuvem, mas é a imagem de hoje. Aí eu quero essa imagem. Então eu vou, em primeiro lugar, né? Eu quero exibir essa imagem só de Unai. Então aqui eu posso dar um comando clip, que eu vou cortar com uma região. E a minha região será admin. Eu vou executar o código. E agora vai aparecer para mim somente a imagem do Sentinel cortada para minha área. Se eu quiser aplicar uma coloração aqui, né? 4, 4, 3, 2, 3 vezes desvio, aplico e aqui está a minha imagem de Unai disponível para vocês poderem visualizar. Então, ao invés de visualizar a imagem inteira, aqui já visualizei só um pedacinho, né? Depois vou ensinar para vocês também de como escolher uma propriedade rural específica e fazer a mesma coisa para uma propriedade rural também. E com baixar dados do SRTM, enfim, né? Aqui é mais uma introdução para vocês entenderem como funciona a linguagem de programação, qual é a lógica do Google Earth Engine. Vou exportar essa imagem, né? Eu não sei como exporta imagem. O que eu tenho que fazer? Saber ler programação. Então vou vir na opção Docs aqui, ó. Vou vir com a opção Export. Então vou exportar a minha imagem para o Drive, lá. Export to Drive. Para exportar como Drive, eu tenho que selecionar a imagem, folder, imensos escalas, dar toda essa informação aqui no mínimo. Então vou copiar isso e vou colar aqui embaixo. Me deu esse nome enorme aqui, nós vamos editar aos poucos aqui. Então, vou abrir chave e lá no final eu vou fechar minha chave. Tá, a imagem, vou colocar 2 pontos. Qual a imagem que eu vou exportar? Vou exportar o Sentinel 2. Descrição, qual o nome que vai ficar esse arquivo lá no meu Google Drive? Então vou escrever aqui, ó, Sentinel, abre aspas, porque é uma letra que eu vou escrever o nome, Sentinel 2. Folder, qual pasta que eu vou tá lá no meu Google Drive, 2 pontos, eu vou colocar aqui projeto. Nome do prefixo, se vocês quiserem. Dimensão, se vocês quiserem. Região, isso aqui tem que estar definido, senão ele vai exportar o mundo inteiro para você e não vai ir.
Região que eu quero que você exporta somente a região admin. Quem é admin? Admin é esse arquivo var aqui que é chamado admin, que ele pegou toda a região do Brasil, filtrou para Minas Gerais, filtrou para a cidade, e a cidade é o nome que eu escrevi aqui em cima. Então, basicamente admin virou Unai. Escala, vou colocar 2 pontos aqui. A escala que tem imagem. A imagem do Sentinel é 10 metros. Então, mesmo que o produto seja 20 metros, vai virar 10. Sistema de referência coordenada pode deixar, e o resto pode deixar também tudo de fora. Vou apagar o resto. E paguei. Então, depois que eu já coloquei a região, a escala, o nome do projeto, do folder, da pasta, né? O nome do arquivo, qual a imagem que eu vou exportar, vou executar o código. E aqui em Task, se eu vier aqui em Rank agora, eu pedir para executar, essa imagem vai para o meu Google Drive. Lembrando, se o seu Google Drive não tiver espaço suficiente, aqui vai dar pau. Eu aconselho vocês criarem um e-mail específico para mexer no Google Earth Engine para não ter esse problema. Então essa imagem aqui deve custar uns 300, 400 MB, porque a cidade de Unai é gigantesca. Vou até cancelar aqui porque eu não quero baixar a cidade de Unai não. Vamos supor agora que eu quero trabalhar com outros dados, né? Vou numa aba aqui, vou limpar aqui. Isso aqui é rapidinho que eu vou ensinar para vocês. Vamos supor que eu quero trabalhar com dados de precipitação. Vou usar os tipos aqui, ó. Precipitação, como que eu chamo os chips? Está aqui embaixo aqui. Vou fechar. Posso até no mesmo script anterior aqui aproveitar ele. Vou escrever var chuva. Recebe que eu copiei do lado de lá. Como é que eu vou trabalhar com a imagem? Vou trabalhar com a mesma época e o mesmo admin aqui. E aqui eu vou pedir para dar. Vou pedir o período da minha imagem, eu quero imagem de chuva desde o início do ano. E aqui eu vou dar o map.add layer chuva. Qual que é o pulo do gato aqui? Eu puxei uma imagem de chuva, que a gente filtrou aqui em cima para chuva, a data do ano inteiro para a região de Unai. E eu pedi para essa imagem ser exibida aqui embaixo. Essa imagem de chuva, que é a minha imagem de precipitação aqui, ó, é uma imagem com resolução de 5.560 metros, 550 metros. É uma imagem diária e eu tenho dados desde 1981 até o dia de hoje. O que quer dizer? É uma imagem por dia, tá? Então desde o início do ano até hoje, eu vou colocar dia 1 e vou colocar uma data, tá, pode ser. Então vou clicar aqui em executar. Ele vai exibir todas as imagens do ano inteiro. Você não vai enxergar esse tanto de imagem. Então vou até desabilitar essa informação. Vou ativar a imagem do satélite aqui para poder enxergar um pouco melhor a área. Vamos ver aqui uma região agrícola aqui. Vou clicar nesses pivô aqui, ó. Vamos lá. Quer saber quanto que choveu esse pivô aqui, ó? Vou nomear. Por que eu deixei aqui desativado? Porque eu tenho todas as imagens de precipitação juntas. Isso é inviável enxergar essas imagens. Deixei desativado, mas vou vir aqui na aba Inspect aqui, ó, e vou clicar onde que eu quero pegar a precipitação. O
que ele me deu? Ele vai me dar a precipitação da onde eu cliquei. Tá dando da imagem do Mask, porque minha imagem eu cortei o sentinel num canto aqui, ó, e não deu. Mas o importante aqui é a precipitação. A minha precipitação deu zero, tá vendo? A precipitação mais recente deu zero. Aqui eu tenho uma variável chamada séries, tá vendo? Nessa variável séries, se eu expandir aqui, ó, eu tenho toda chuva da onde eu cliquei. A cada 5.000 por 5.000 metros eu tenho uma chuva específica. E eu posso baixar esse dado como CSV. E eu baixando esse dado como CSV, depois você pode ver. Agora você pode organizar isso aqui no Excel, né? E fazer suas análises de precipitação daquele local. Ressalva aqui, ó, última data, 31 de agosto, tá? Apesar que eu peguei a data até o último dia aqui, né? Hoje, então parece que atualiza de forma mensal, viu? Não atualizou ainda não. Vou tentar uma outra precipitação aqui. Vamos tentar o GPM aqui. Desde o ano 2000 tem resolução de 10 km. E ele dá uma precipitação minuto por média de hora. Esse aqui olha trabalho, que esse aqui ele dá a precipitação minuto por hora, tá vendo? Ele dá uma precipitação por hora. Ele é bom para trabalhar com outros dados, tá vendo? Eu tenho precipitação por hora. Muito legal isso, né? Vou deixar aqui, depois a gente trabalha com esse GPM aqui, senão eu estou downloadando demais as coisas. Então, a precipitação, vocês percebem que eu consigo esses dados, só que a precipitação ela é diária. Aí, como eu quero fazer, se eu quiser enxergar a precipitação, eu posso dar um termo aqui, ó, e generalizar ela. Ó. Vou dar um sum. Eu quero somar toda a precipitação ao longo do ano e vou exibir aqui embaixo. Ó. Acho que a chuva é o primeiro, né? Então, vou tirar um pouco do zoom aqui. Vou pedir para mudar a cor. Vou aqui em custom aqui colocar 3 desvios. Vou ativar a função palette. Vou ativar algumas cores aqui. Vou colocar a região que choveu pouco azul claro. Vou colocar um azul assim e vou colocar um azulão quando choveu muito. E vou aplicar. Então, aonde choveu pouco e aonde choveu muito, tem a distribuição da chuva desse ano. Olha que legal. Aqui choveu menos, aqui choveu mais, aqui choveu menos, aqui choveu mais. Eu posso tirar esse filtro aqui, ó, e pegar só o mês de agosto, né? Tá aqui embaixo aqui, né? Só o mês de agosto. Mês 9. Vamos ver onde choveu mais, choveu no mês de agosto. Talvez choveu nada em todo lugar, né? Então é pé de Brasília ainda. Então, chuva do mês de agosto, como é que tá?
Viu que eu apaguei as cores, viu? Olha lá, 7 mm no máximo. Ai, ai. Paleta de cores, apagou. Devia deixar fixo ali. Então, onde choveu menos, choveu mais, tá vendo? Mês de agosto. Então, você tem esses dados distribuídos. Se eu quiser a série histórica, né? Eu tenho que tirar a opção SAM aqui e executar novamente. Então, nós temos essas e outras opções que é para vocês entenderem um pouco mais, tá? Próximo vídeo já vou trazer já alguns algoritmos prontos para vocês adaptarem e poder executarem, tudo bem? Então, até a próxima aula, gente.